Olá, bem-vindos a mais uma entrevista no nosso podcast da Plant Based Tech 2025. Eu sou Carol Girardelli e irei conduzir esse bate-papo. O evento está chegando e nós da Plant Based estamos muito animados com os resultados da edição 2025, que trará grandes novidades e muitas empresas. Trazemos aqui os grandes especialistas e pesquisadores que compõem nosso quadro de expositores e palestrantes da edição 2025. Hoje, falaremos com Danilo Almeida, engenheiro de vendas da empresa Newman Wesser. Bem-vindo, Danilo. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por abrilhantar ainda mais o nosso quadro de profissionais renomados nesse setor. Danilo, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco o que é a empresa Newman e qual que é o seu papel dentro dela. Certo. Olá, Carol. Primeiramente, obrigado pela oportunidade para a gente poder conversar aqui, bater um papo, falar um pouco sobre a Newman Wesser e as soluções que a gente apresenta ao mercado. Então, não é só para me apresentar, eu sou um engenheiro de vendas na Newman Wesser, responsável pela gestão comercial no mercado brasileiro, no segmento de tecnologia de processo, onde a gente trabalha com a parte de moagem e aeroclassificação, né? Eu sou engenheiro mecânico por formação e já acumulo aí mais de 12 anos de experiência nesse segmento específico. Então, conhece bem sobre o que a gente vai falar, né? Já são alguns anos aí. E me conta uma coisa, o Danilo, a Newman Wesser, ela é uma empresa da mais alta tecnologia que a gente sabe, né? Vocês têm a sede principal na Alemanha. Como é que ela começou a enxergar esse mercado da plant-based? Então, falando um pouco da história da Newman Wesser e como é que a gente chegou nesse mercado. A Newman Wesser é uma empresa já muito antiga, ela é fundada em 1830 na Alemanha, então a gente já está quase completando 200 anos de história. E a história na América do Sul, ela ganhou mais influência ali em 97, quando ela veio efetivamente com uma unidade industrial para a América do Sul, localizada em Belo Horizonte. Inicialmente ela veio mais focada nos negócios de compressores, que é uma outra unidade de negócio que a empresa atua. E aí, em 2012, a gente veio com toda a estrutura de Process Solution, que é essa área que é onde a gente atua e atende plant-based. E aí veio com a estrutura completa, né? Veio com uma estrutura de venda, com time técnico, engenharia, pós-vendas, para poder dar o suporte para o mercado local e da América Latina como um todo, com uma base aqui no Brasil, né? E, além disso, a gente também veio com uma estrutura maior, com centro de testes, para atender esse mercado, que já era um mercado que inicialmente era atendido diretamente pela Alemanha, né? Eu já tinha equipamentos instalados aqui, máquinas, mas com essa distância aí, Brasil-Alemanha, então a gente pôde entrar especificamente no Brasil com um atendimento mais personalizado. E aí essa estrutura do plant-based, ela veio porque a Newman Wesser é uma empresa que está muito conectada com a sustentabilidade, né? Ela está sempre buscando usar o seu know-how e as soluções que a gente desenvolveu que possa agregar para a empresa, mas que também venha contribuir com um mundo mais sustentável. Então, a gente vê isso em várias unidades de negócio da empresa. A gente tem, por exemplo, uma divisão de energia onde a gente atua na produção de hidrogênio verde, né? E aí a área de compressão com toda a infraestrutura para essa parte de hidrogênio verde. E aí, que é uma energia limpa, né? Uma energia do futuro. Sim. E aí, em Process Solution, que é a divisão que eu atuo, a gente também desenvolveu várias soluções pensando em sustentabilidade. Então, a gente entrou na parte de armazenamento de energia, onde a gente processa matérias-primas para a indústria, né, de bateria. A gente tem também atuando na parte de reciclagem de pneus. E a gente viu no plant-based uma alternativa muito interessante, que é a fabricação do Pulse, que é a farinha proteica, né? Aí foi um mercado que nos chamou a atenção, e pela característica do material, a gente conseguir encaixar isso com as nossas tecnologias, isso chamou nossa atenção, né? Essa farinha proteica, ela é uma solução muito interessante, porque ela consegue agregar proteína na alimentação, né, humana, sim. Com baixo teor de gordura, baixo teor de sólido, é uma proteína que não vai ter colesterol, então ela está se tornando muito popular para quem busca uma alimentação saudável e está buscando uma fonte de proteína diferente da tradicional, né, de origem animal. Nossa, isso é super interessante, até para as pessoas que têm alergias e, de uma maneira geral, não só, né, não só para o público que quer ser mais saudável, mas
o público que também tem algumas restrições, né? Vocês entraram com uma novidade aí muito, muito legal no mercado. Exato, esse a gente enxerga com muito futuro, esse nicho. Né? Tem vários vertentes que a gente pode analisar, né? Tem a questão da saudabilidade desse produto, que é muito interessante. A proteína de fonte animal, tem muita gente que olha pela questão, né, da questão da geração do efeito estufa, que a gente tem no caso do bovino, a questão do aproveitamento da terra, que não é otimizado, né? Uma proteína animal, ela consome muitos quilos de outro tipo de proteína, né, que vem ser da soja, do milho, a fonte que o pessoal está usando para alimentar esse animal. Então, ela é uma fonte que não é uma das mais eficientes. E aqui a gente consegue trazer muita eficiência, ainda mais quando a gente olha o Brasil, que tem um potencial agrícola enorme. Claro, e é o que você falou, né? Aqui o potencial é tão grande, quanto mais vertentes for aparecendo, mais as pessoas vão adquirindo e o mercado vai crescendo, porque é o futuro, né? O que você falou, é visionário isso, assim, é uma coisa que cada vez mais as pessoas buscam por essa sustentabilidade, por esse tipo de alimentação mais saudável. Né? Exatamente. Certo. E me fala uma coisa, quais que são as soluções assim que a empresa pode oferecer do pequeno, né, ao grande fabricante, assim? Então, pensando num público também menor, né? Exato. Então, a gente tem uma linha bem ampla de equipamentos que pode atender todo o porte de empresa. Então, só para explicar um pouco como é que funciona, né, esse processo. O mercado, hoje ele apresenta duas soluções para quem quer produzir essa farinha proteica. Tem um processo que é um pouco mais, talvez, tradicional, mais antigo, que ele é um processo em que ele utiliza água e ele utiliza um ataque ácido. Então, você pega a sua leguminosa que você vai produzir essa farinha proteica, sei lá, por exemplo, um feijão, um grão de bico, uma ervilha, e aí você dilui isso em água, você faz um ataque químico para dissolver essa proteína, aí você filtra, separa o amido da proteína, depois você volta com o pH original para a proteína se voltar ao estado sólido, aí você filtra novamente, você consegue extrair essa proteína e fazer a separação. Só que ela é um processo que agride demais o alimento, são muitas etapas, consome água, que é um recurso que a gente sabe que cada vez está mais escasso. E aí, o que a gente conseguiu trazer, né, para o mercado? Quando a gente olha fisicamente esses grãos, eles são basicamente dois componentes, né, amido e proteína, basicamente falando. Né? E essa proteína e esse amido, ela tem fisicamente, elas são diferentes. O amido, ele é uma partícula dele, o grão é maior, a proteína é mais fininha. Então, a gente, através dessa característica, a gente consegue, com a nossa tecnologia, fazer uma separação. E aí, o que eu faço? Eu faço uma primeira etapa de moagem, onde a minha intenção é separar todos esses grãos que compõem. Então, tu pega um feijão lá, e se você for olhar no microscópio, você tem vários grãozinhos, são componentes. Então, eu separo todos esses grãozinhos. E aí, depois eu jogo numa segunda etapa, que é um aeroclassificador, onde eu separo essas partículas finas das partículas grossas. Então, de um lado vai sair a proteína e de um lado vai sair o amido. E aí eu tenho esse pulso, essa farinha proteica. Então, assim, ele é muito interessante porque ele é um processo que eu não uso água, ele é um processo muito compacto, eu consigo colocar muita automação, então não depende muito de operador, de gente ali atuando na linha. E eu praticamente não mudo a característica do produto, né? Eu não tenho essa influência. A gente fala muito hoje também de alimento ultraprocessado, né? Os malefícios que isso traz. Então, a gente está falando de uma farinha proteica que sofreu poucas etapas, ela sofreu pouca influência de processo. Foi basicamente uma separação mecânica. Então, você mantém todas as características originais dessa... Ela sai praticamente limpa, né? Assim, é lógico que existe um processo, mas não tem conservantes e nada disso que poderia prejudicar de alguma maneira. Prejudicar não, mas não deixar o alimento tão saudável e puro, né? Exatamente. E aí, assim, dessa linha de equipamentos, que são duas máquinas que compõem uma instalação para fazer esse tipo de produto, que é o moinho e o aeroclassificador, aí nesses equipamentos a gente possui um portfólio bem grande, então a gente consegue atender desde uma escala piloto até uma escala industrial de grande porte. Bacana, porque aí você, o pequeno grande produtor ali, né, o pequeno grande fabricante, não o produtor, o fabricante mesmo, ele consegue ter acesso a isso, e o que, né, cada vez,
você consegue fazer com que chegue cada vez mais ao público de diferentes maneiras, né? Exato. Certo. E me fala uma coisa, Danilo, além dessa farinha proteica, tem alguma outra novidade assim que vocês estão trazendo para a Plant Based Tech 2025? Então, em termos de processo de equipamento, a gente não tem nenhuma novidade para esse ano, a gente mantém os equipamentos e essas tecnologias que já foram desenvolvidas, mas eu acho que é importante uma consolidação, né? Isso é um mercado ainda muito novo, acho que tem pouco conhecimento no mercado sobre esse processo, então é importante a gente estar divulgando. O que a gente traz efetivamente de novo é que a empresa fez um investimento num centro de testes na nossa fábrica lá em Belo Horizonte, coisa que a gente não tinha, e agora a gente consegue dar todo o suporte para quem está interessado nesse mercado, em desenvolver seus produtos, em poder fazer esses testes nossos equipamentos. Então, por exemplo, alguém que está querendo fazer um pulse de feijão, por exemplo, ele pode enviar esse feijão para a nossa fábrica, a gente vai processar, vai gerar esse pulse lá, com isso a gente consegue mostrar para os nossos potenciais clientes, para quem estiver interessado nesse mercado, como é o processo, ele pode acompanhar, ver como é que é a operação de uma planta dessa, e a gente também acaba gerando, obviamente, como a gente está testando, gerando amostra, então ele tem amostra que ele pode validar, apresentar isso para o mercado, né? Isso é algo que a gente não tinha anteriormente. Quem quisesse testar tinha que mandar material para a nossa matriz na Alemanha, e agora a gente consegue fazer isso tudo localmente, o que facilita muito para quem está interessado nesse mercado. Nossa, que bacana, bacana mesmo. E me fala também, assim, você dentro, né, a gente entende que vocês têm essa visão para esse mercado plant-based, mas como que vocês veem, assim, a importância de um evento como esse que a gente está fazendo, né, o Plant-Based Tech? Como eu mencionei, esse é um nicho de mercado, uma indústria que ela é muito recente, tá? Isso já vem se falando há alguns anos, mas ela ganhou muita atração na pandemia, onde as pessoas realmente começaram a se preocupar mais com a saúde, em função, né, de tudo que aconteceu. Então, existe muita dúvida, existe muita inovação saindo. Eu que já participei do evento dos outros anos, é surpreendente a gente ver o tanto de novidade que a gente vê num evento como esse. A questão de fermentação, de carne cultivada, a gente apresentando soluções diferentes para a geração do pulse, uma quantidade enorme de produtos que estão sendo apresentados lá. Então, acho que esse tipo de evento ele é muito importante para que o consumidor, né, seja ele o consumidor ou uma indústria que está precisando de matérias-primas para desenvolver sua matéria-prima, seu produto final, é um ponto onde todo mundo se encontra, pode trocar experiência, pode conhecer o que tem de novo no mercado. Então, é muito importante esse tipo de evento, principalmente no mercado como esse, onde tem muita novidade, cada dia surge algo novo. Que bacana. É o que você falou, né? É uma coisa que é muito recente, mas que teve esse boom na pandemia e com o passar dos anos está tendo mais ainda, né? As pessoas estão cada vez mais, seja o consumidor pequeno leigo, até as grandes empresas que estão pensando nessa sustentabilidade, nessa alimentação saudável. Como é que você vê o futuro disso? Você acha que vai andar cada vez mais rápido? Como é que você vê isso daqui a alguns anos, esse nicho, esse mercado? Existem algumas aplicações onde elas acho que já são uma realidade, né? Sim. O uso desses pulses nas formulações, ela já é amplamente utilizado. Obviamente que ainda existe uma avenida de crescimento muito grande para esse mercado, mas existem muitas outras novidades. Coisas que eu vi na feira o ano passado que realmente é algo que o mercado ainda está trabalhando nos seus desenvolvimentos. Então, assim, existe muito, muito potencial. Eu acho que, assim, algumas coisas já estão prontas para a indústria alimentícia usar nas suas formulações, né? Mas existem muitas outras que estão sendo trabalhadas, então também tem esse trabalho de o consumidor final ter conhecimento. Sim. Esse pessoal que trabalha na indústria, como os chefes, também conhecerem mais essas matérias-primas que estão disponíveis. Então, eu vejo com muito bons olhos esse mercado. Eu vejo que realmente ele é um potencial e que ele vai crescer muito. E o Brasil, acho que vai ser um grande exportador de soluções para o mercado global, né? Dado o potencial que a gente tem aqui no Brasil, seja energético, seja, né, de agricultura.
eu acho que muita coisa nova e o Brasil ainda vai ser uma referência nesse mercado. Legal, né? Eu também acredito nisso. Acho que a gente tem todo o potencial para isso. É o que você falou, né? É uma construção. É como se fosse tijolinho por tijolinho e para chegar cada vez mais para o público final, né? Exato. É isso, Danilo. Queria saber se tem mais alguma coisa para acrescentar. Se você quer falar mais alguma coisa da empresa, de vocês, fica à vontade. Eu agradeço o tempo. Para você. Né? Só queria convidar todos para estar visitando a Plant Based Tech. Nós vamos estar lá com o stand, presente nos 2 dias, e espero ter boas reuniões, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento na área, receber também muito conhecimento do pessoal que vai estar lá visitando, trocar bastante experiência, que esse acho que é o objetivo do evento. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua contribuição para o nosso público, para esse mercado, que seja aí uma feira de muito sucesso e com muitas boas novas. Obrigada pelo seu tempo, viu? Isso, obrigado a você. Isso.